Histórias da vovó. Vovó, a senhora poderia contar uma história para eu dormir? Pediu Alice, recobrindo-se um pouco mais em seu confortável cobertor. E à beira de sua cama, sua avó respondeu: Claro, minha filha. Que tipo de história você quer ouvir? Impertigou ela, com a doçura emanando em suas palavras. Qualquer uma que não seja para crianças, vovó. Eu já estou cansada dessas coisas de criança. A resposta da garota deixou Silvana atônita, pois diante dos olhos da senhora havia uma garotinha bastante jovem para aquele tipo de desejo. Você não quer ouvir histórias para crianças? Não. A mamãe só sabe esse tipo de história e eu já estou enjoada. Vamos lá, vovó. A senhora é mais experiente, sabe bem mais coisas que a mamãe. Silvana riu, tanto lisonjeada. Sei lá, vovó. A senhora não tem nenhuma história boa para contar? Um caos, uma lembrança? Um desabafo? O ar de Silvana mudou. A palavra desabafo suscitou na idosa um ar que Alice não discerniu ao certo. Ela pareceu pensativa e até um tanto apreensiva, e Alice deduziu que coisas boas sairiam dali. Na verdade tem sim, minha filha, assentiu a velha Silvana. Essa história engasga minha garganta a minha vida toda. Ela fora contada a mim pela minha avó quando eu era quase da sua idade. E já que está tão interessada em ouvir algo diferente, vou te pedir para prestar bastante atenção, pois nunca mais ouvirá essa história outra vez. Era exatamente isso que Alice queria. Então ela pôs-se a ouvir as muitas palavras que cruzaram a fronteira dos lábios enrugados da sua avó. Assim como nós, Alice, minha avó era uma pessoa negra. Ela era uma mulher forte e cheia de vida, e mostrou isso até os seus últimos dias. Tanto que quando morreu, os médicos disseram que ela só se fora por causa de sua carne, que já não aguentava mais. Vovó Nana. Ela se chamava Mariana, mas Nana era mais fácil e conveniente. Toda essa história aconteceu bem antes dela se casar ou ter qualquer um dos seus filhos. E para falar a verdade, esse é um relato que, quando ela me contou, pediu para manter em total segredo e que não contasse para ninguém, nem mesmo para minha mãe, uma de suas filhas mais queridas. Às vezes eu sinto saudade dela. A vida dura lá no interior da Bahia a obrigou a procurar recursos longe de sua casa e durante suas buscas veio parar aqui em Mato Grosso do Sul. Sem estudos, negra e sem lugar onde morar, o que restou a ela foram apenas as ruas. Ela viveu mendigando por um bom tempo, mas certo dia recebeu uma proposta de trabalho, onde voltaria a ter a dignidade de receber um salário. Era uma manhã de segunda-feira quando uma bela mulher aproximou-se de vovó e lhe ofereceu tal emprego. De pronto, vovó estranhou, mas a boa lábia e as propostas vindas da senhora foram tentadoras demais para serem recusadas. Maria era o nome da bela mulher, Maria do Aricá. A primeira semana trabalhando para Dona Maria foi tranquila, até um tanto boa para se falar a verdade. Ela não exigia muitas coisas e o apartamento onde vivia era pequeno e fácil de ser limpo. Ela também comia fora, então não havia louças para serem lavadas ou comida para ser feita. E tudo parecia estar caminhando rumo a uma vida tranquila outra vez. Mas as coisas começaram a mudar. Algumas semanas mais, Maria tornou-se uma mulher menos atenciosa. Seu olhar vivia fundo e sua voz começara a ser ouvida apenas durante as respostas necessárias. 3 semanas depois, Maria do Aricá havia se tornado outra mulher. Sua personalidade transformara-se por completo, ou havia voltado a ser como era antes de vovó conhecê-la. Seus passos eram certeiros, e ela sempre tinha algum lugar para ir, ou alguma coisa a se fazer. Seu olhar se tornara firme, dono de uma dureza insensível e forte, e até um tanto odioso para falar a verdade. Suas palavras deixaram de solicitar pedidos e começaram a imperar ordens, as quais quase sempre eram ofensivas e escabrosas.
Propositalmente, ela se tornara uma mulher bagunceira e exigente em relação à limpeza. Suas refeições começaram a serem feitas em sua própria casa e ela pouco se importava se vovó Nana estava alimentada ou não, mesmo sabendo que sua residência era o único lugar onde minha avó poderia arrumar o que comer. Arrume as coisas que você tem, Nana, ordenou Maria do Aricá. Amanhã nós iremos para minha fazenda. Lá será seu novo local de trabalho. Como é? Vovó parecia não acreditar. Amanhã nós iremos para minha fazenda. As empregadas de lá não estão dando conta do serviço, aquelas incompetentes. Mas eu não quero ir para lugar nenhum, Dona Maria. Não é de querer, Nana. Você vai para minha fazenda ou para a rua. Você quem escolhe. Falou ela laconicamente. Apesar de tudo o que vovó estava passando naquela casa, nada poderia ser pior que as ruas. Era o que ela imaginava, ao menos. Então, persuadida pelo absorto medo de voltar a ser uma pedinte, vovó concordou em ir a tal fazenda. O voo vai sair às 5 da manhã. Acorde cedo, prepare meu café da manhã e já deixe suas coisas prontas. Não quero me atrasar. Sim, senhora. Tudo aconteceu como Maria do Aricá ordenou. Seu café da manhã estava na mesa bem antes das 5, e as poucas coisas de vovó Nana já esperavam à beira da porta. Vovó engoliu um pão e desceu para deixar as coisas no táxi. Foi difícil encarar os incontáveis lances de escadas, pois funcionários não tinham direito ao elevador. Porém, ainda mais difícil foi encarar o avião, pois além de ser uma pessoa com medo de altura assumido, como a fazenda não possuía pista de pouso, precisaram embarcar em um carro, o qual acabou por terminar o caminho rumo ao inaudito destino que esperava a vovó Nana. Ao chegar a tal fazenda, vovó sentiu um calafrio subir por sua espinha, tal como nunca sentira antes. Era como se alguém a observasse, mas a única que estava ao seu lado era Maria do Aricá, que mantinha seus olhos estaticamente parados. Que lugar é esse? Pensou vovó. Um portão foi aberto e o motorista seguiu um caminho cercado de capim colonion que dava direto a um enorme e velho casario de época. Vovó estranhou muito, mas não tanto quanto por aquilo que a aguardava. Ao chegar, vovó Nana avistou 4 figuras que mais pareciam terem saído de algum tipo de filme. Um menino de pouca carne, vestindo uma calça de estopa e sem nada a cobrir-lhe o tronco. Uma mulher gorda de seios avantajados, usando um vestido branco de mucama e pés descalços. Uma jovem moça de corpo torneado e aparentemente com a mesma idade de vovó, também usando um vestido de serviçal e com os pés a tocar a terra. E um homem corpulento, vestindo um sobretudo de couro cru e botas com esporas brilhantes, cinta com coldre e balas a tiracolo e chapéu envergado, quase cobrindo-lhe os olhos. Todos eram negros, assim como vovó Nana. O que está acontecendo aqui? Pensou vovó. Vocês vão ficar aí só olhando? Berrou Maria do Aricá. Sem esperar, todos aproximaram-se do táxi e prontificaram-se a fazer alguma coisa de valia aos olhos da patroa. O que está acontecendo aqui, Dona Maria? Perguntou vovó assustada. Saia do carro, respondeu ela sem nem mesmo pousar os olhos sobre vovó. O que está acontecendo aqui? Repetiu vovó Nana, um pouco mais áspera. Eu já falei para você sair do carro, berrou loucamente Maria do Aricá. Antes mesmo que vovó pudesse fazer qualquer coisa, um grande homem de chapéu a agarrou pelo cabelo e a lançou para fora do carro. Vovó desesperou-se e apenas assistiu Maria entregar um bom maço de notas para o taxista. Me solta, berrava vovó, mas era como se ela estivesse lançando suas palavras ao vento. Largada em um quarto, vovó Nana descobriu onde realmente estava, e ali era o próprio inferno. Depois de ser deixada naquele local de cárcere, um espasmódico vislumbre passou por seus olhos. Foi um clarão repentino que trouxe outra visão do cômodo onde ela estava. Ou talvez ela tivesse sido tragada para o verdadeiro inferno na terra. Das paredes, longos e vigorosos filetes de sangue começaram a escorrer rumo ao chão. Uma neblina densa
turva e podre começou a pairar como fuligem por todo o ar, e pelas janelas ela podia ver criaturas retorcidas, anômalas, disformes e carcomidas de pele oleosa, vagando por um interminável e asqueroso campo pantanoso. No céu, criaturas ainda piores ruflavam suas asas espicaçadas e gorjeavam gritos hediondos de horror. Mas de repente, tudo voltou ao normal, como se o flash de luz que acometera sua vista e levou-a para aquele umbral de sofrimento tivesse feito o mesmo para trazê-la de volta. Outra vez ela estava no quarto que aprendia, e o quarto voltou a ser apenas um quarto, e a janela não mostrava nada que não fosse reconhecível aos olhos de vovó. No final da tarde, seu açoitador voltou e entregou-lhe roupas de mucama e um pedaço de pão roído, o qual já estava tomado por um bolor pestilento. Também mandou ela se vestir rápido, pois os trabalhos estavam prestes a começar. Vovó estava confusa e não entendera de qual trabalho se referia o capataz, mas visto o chicote que o homenzarrão empunhava, ela acabou por obedecer sem pestanejar. Terminado seu pão, vovó foi levada para fora da casa. Lá, todos a esperavam para a comemoração, uma comemoração nada convencional. Uma estrela havia sido ritualisticamente desenhada no chão, delineada por algumas velas acesas e incensos com cheiros narcóticos que pouco lembravam laranjas e pomares. Fortes fogueiras rodeavam a cena e lançavam fagulhas na caliginosa noite silenciosa. Em cada uma das pontas da estrela estava uma das pessoas vistas antes por vovó, portando um cesto cheio de notas de dinheiro. Maria do Aricá encontrava-se no centro do desenho e estava deslumbrantemente bem vestida e ornamentada com colares de ouro e pedrarias. Vovó fora posicionada em uma das extremidades da estrela e o capataz pôs-se em outra. Quando Maria do Aricá estendeu os braços enaltecendo-se, todos puseram-se a lançar as notas para o alto. Era como se eles banhassem-na com dinheiro. Ela gargalhava histericamente enquanto recebia a chuva de notas que tocava em seu corpo. Incentivada pela olhadela de uma das garotas, vovó também precisava lançar as notas. Mas quando tocou no dinheiro, outra vez sua visão a levou para longe do que realmente estava acontecendo. Diante dos olhos de vovó Nana, via-se uma criatura bestial, metade mulher, metade porca, tronco e cabeça de animal, membros humanos, longas fileiras de mamilo pelo largo de sua barriga e pequenos cascos bifurcados pretos no final dos braços e pernas. A criatura chafurdava-se alegremente em uma cascata de lodo, comemorando a podridão na qual se encontrava. Suas comemorações não passavam de grunhidos selvagens e incompreensíveis, os quais a ajudavam a sorver um pouco das gosma que caía interminavelmente sobre ela. Ao lado da besta, esperava pacientemente algo que, por analogia, fora taxado como carrasco por vovó. Encapuzado, portando um machado de lâmina dupla, ele estendia-se por mais de 3 metros de altura, coberto por um manto vermelho, o qual revelava apenas 2 pontos brilhantes mergulhados nas profundezas de ébano, que era seu rosto. Vovó não tinha uma explicação para isso, mas sentiu que cedo ou tarde aquele carrasco daria fim naquela aberração chapinhante e chafurdada na podridão. Quando voltou a si, vovó Nana se viu no meio de toda aquela chuva de dinheiro. Será que estou ficando louca? Pensou ela, chorando durante o ritual. Quando a ocasião teve fim, Maria do Aricá ordenou que suas notas fossem recolhidas e, para vistoriar se todas seriam devidamente depositadas nos cestos, o capataz mantinha-se ali, observando todos com olhos de falcão. Depois de recolher tudo, negrinho, estenda-as no varal para que elas tomem um vento. Não quero minhas notas mofando pela podridão de vocês. Falou Maria ao pobre jovem, mal sabendo ela que a podridão já estava presente, não apenas em seu dinheiro. O menino apenas assentiu sem dizer uma só palavra. Vovó voltou a ser encarcerada,
voltou ao quarto onde vira a transposição de imagens e ali passou a noite, mas sem dormir, pois a fome a acometia como jamais acontecera. Na manhã seguinte, vovó Nana foi despertada por agônicos gritos que provavelmente possuíam ligação com os estalos de chicote que ela também ouvia. Ela correu para a janela e assistiu o ralho formado lá fora. Obrigadas, as mulheres assistiam ao açoite do menino atado a um velho tronco. "Onde está a nota?" berrava Maria do Aricá ao garoto, como se quisesse extrair dele a informação que lhe salvaria a vida. "Eu não sei, Dona Maria, eu juro", respondia ele, com lamuriosas súplicas. "Você vai falar onde está a minha nota, ou nunca mais vai falar nada. Por favor." Dona Maria então lançou uma mensagem com um olhar para o capataz. Ele entendeu, sacou sua faca de lâmina curva e a enfiou no braseiro oriundo do ritual da noite passada. "Não, Dona Maria", implorava o menino. "Eu não roubei a nota da senhora. Eu arrumo outra, por favor." Todos sabiam que aquelas súplicas não surtiriam efeito algum. Passado o tempo necessário para encandecer a lâmina, o capataz brandiu-a de volta na fogueira e agarrou o menino pelo queixo. "Abre a boca, pivete", rosnou ele, derramando demônios pelos olhos. Visto que o menino não obedeceria, o capataz apertou o pequeno maxilar até a língua projetar-se para fora. Naquele momento, novamente as vistas de vovó giraram outra vez em outras esferas e levaram-na para aquele mundo sombrio. Outra vez, lá estava ele naquele odioso inferno. Diante dela, outra vez estava a figura da mulher porco. A criatura esgueirava-se de um lado ao outro em uma contemplativa alegria, mas sua agitação tinha um motivo. Frente à figura bestial, via-se uma enorme e repulsiva mosca, presa a um emaranhado de grossas teias de aranha. A mosca debatia-se na ânsia de escapar, mas nem toda a força do mundo parecia ser capaz de tirá-la dali. Pouco acima de sua cabeça, aproximava-se ameaçadoramente uma monstruosa criatura com aspecto de aranha. Ela possuía longas presas que viam-se incrustadas de sangue velho. Sua cabeça era robusta e achatada e possuía apenas um olho. Seu corpo era balofado e peludo, repleto de pares de patas curtas como dedos, e uma cauda de escorpião se encontrava no lugar de sua bunda. Mas essas não eram as únicas figuras que vovó via em meio à horrenda cena. Por trás de todo o cenário, o enorme carrasco sem rosto calmamente polia seu machado, dando a ideia de que coisas boas não sairiam dali. E vovó, mais uma vez, tivera a sensação de que algo ainda pior estava prestes a acontecer. A aranha aproximou-se tanto quanto pôde da mosca indefesa, e quando ambas já arrostavam-se em uma encarada mortal, uma ferroada foi deferida. Então, os olhos de vovó voltaram ao normal, e o que viram foi um menino deslinguado, debatendo-se em contorções agônicas para não se afogar no próprio sangue. O capataz havia cortado a língua do pobre desgraçado. Nada faziam pelo pobre garoto. Mais uma vez ela passou as horas naquele maldito quarto. Mais uma vez ela não foi sequer alimentada, e o que lhe restou fora o sono. Mas em meio àquele inferno, nem mesmo o descanso era algo para se comemorar. Em sonho, outra vez vovó foi para aquele mundo pesadelar e de infindável escuridão. Ela viu-se sentada em um brejo repleto de sapos embolorados, donos de aspecto nada convencionais, coachando em coro e fazendo reverberar uma perturbadora cacofonia. À sua esquerda estava a mulher porco, presa a uma pedra que, dada a aparência achatada e o velho sangue a ornamentá-la blasfema e aterrorizantemente, era usada com a finalidade de sacrifícios. E ali, aquela criatura antropomórfica debatia-se na tentativa de se livrar dos grilhões que a atavam à ritualística távola da morte. E à sua direita aproximava-se o carrasco, empunhando a cabeça da aranha de um só olho
e chapinhando e arrastando seu manto escarlate pelo pútrido brejo de sapos anômalos. O carrasco caminhava pacientemente em direção à pedra, deixando seu machado correr pelo lamaçal. Quando lá chegou, olhou no fundo dos olhos de vovó, passando uma mensagem a ela, sem nem dizer uma só palavra. Esse é o destino daqueles que maculam sua alma nos infindáveis abismos da ganância. Essa fora a mensagem compreendida por vovó. Então, ele fitou a aberração deitada e deferiu um único e colossal golpe, o qual partiu tanto a criatura quanto a pedra. Vovó Nana despertou, com fortes e torturantes gritos ecoando pelos corredores escuros da casa. Ela havia despertado e estava de volta à maldita casa. A porta do cômodo via-se aberta e a curiosidade em saber a origem dos gritos a tomou. Então, ela seguiu pelos corredores, carregando consigo uma sensação ominosa e desconfortante. Os gritos emanavam de um dos muitos quartos, onde ela parou para saber do que se tratava. Uma luz tênue bruxuleava por uma porta entreaberta, a qual mesmo eriçadamente aguçou a curiosidade de vovó Nana. Ela aproximou-se na medida do possível e assistiu à causa dos gritos. Os empregados haviam prendido Maria do Aricá à sua cama e estripavam-na viva, lá mesmo. Eles dispunham-se ao redor da mulher e revezavam facadas em seu corpo, tingindo todo o local de vermelho sangue e suas almas de negro. O capataz encontrava-se no chão, degolado e sem vida, bem ao lado da carnificina, que cada vez tomava mais força. Vovó assustou-se e até tentou correr, mas o menino deslinguado a seguiu após vê-la. Ele estava louco, fora de si, e parecia não discernir as coisas que vovó falava em suas súplicas. Infelizmente, ela fora pega. Depois de defender-se de alguns golpes, vovó via-se lavada pelo sangue que brotara dos seus braços feridos. Com toda a sua força, ela conseguiu se livrar do menino e voltou a correr desorientada, porém esperançosa. Já longe da fazenda e do perigo de ser outra vez alcançada, vovó viu muitas chamas subindo e consumindo as paredes do casario. Ela não sabia o motivo do fogo, mas não teve interesse algum em voltar para descobrir. Para voltar para a cidade, vovó tentou arrumar carona na beira da estrada. E por sorte, em meio a tantos momentos de azar, ela encontrou um senhor viajante, o qual lhe deu carona e posteriormente um sobrenome de casada. Fora naquele momento que ela conhecera meu avô e obviamente mentiu para ele em relação à procedência dos ferimentos em seu braço. Algumas semanas se passaram e para evitar a represália que poderia sofrer, já que sua antiga patroa era uma pessoa influente, vovó optou em não comentar nada com ninguém. Ela acreditava que sua segurança podia ficar em jogo caso descobrissem que ela sabia de alguma coisa. Com muito esforço, vovó Nana conseguiu um emprego no mesmo hospital onde foi atendida, e assim foi se virando. Não tardou para que meu avô fosse atrás dela, dando um pouco mais de subsídio para sua vida difícil. Certa manhã, após alguns meses do ocorrido, vovó Nana atualizava seu dia no noticiário da televisão. Da TV, ela ouvira sobre o misterioso caso da fazenda, que fora criminalmente incendiada, e também do curioso caso do corpo rejeitado pela própria terra. Segundo o noticiário, os peritos encontraram o corpo de uma mulher que fora expelido de sua própria cova. E segundo testemunhas, aquela não havia sido a primeira vez que a terra cuspira fora o corpo daquela que um dia fora a dona da fazenda incendiada. Ver aquilo suscitou apenas um pensamento em vovó: maldita Maria do Aricá. E essa foi a história que vovó me contou antes de morrer, encerrou Silvana. Alice estava mais que boquiaberta ao fim da história. Ela não esperava nem a metade daquilo tudo. Acho que essa não é uma história de crianças, ironizou a velha Silvana.
Alice apenas meneou a cabeça em negativa. Tudo bem, minha filha. Não fique pensando nessas coisas. Se isso realmente aconteceu, talvez nem tenha sido tanto assim. Silvana, vendo que Alice estava estarrecida demais para responder-lhe algo, resolveu encerrar aquela conversa. Sua consciência estava pesada por ter dito todas aquelas coisas. Boa noite, Alice. Um beijo estalou na testa da garota, selando o momento em que ela deveria começar a dormir. E Silvana levantou-se para deixá-la. Só mais uma coisa, vovó, falou a menina, trazendo a atenção da avó para si. Como a senhora arranjou essas marcas nos braços? Silvana meneou os olhos, esgueirando-se da pergunta, como se tivesse algo a esconder. Boa noite, Alice, falou ela por fim. Histórias da Vovó, Eduardo da Costa Mendes.